Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o plano financeiro. Bom, tópicos a serem abordados nessa aula: como montar um plano financeiro, o que deve conter. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de montar um plano financeiro. Custos fixos operacionais. São custos que não se alteram em função do volume de produção ou da quantidade vendida. Então, o que é um custo fixo? É um custo que não se altera independente do quanto eu venda ou produza. Claro, num determinado período que eu estou medindo. Alguns exemplos eu coloquei aqui. A conta de luz. A conta de luz é fixa na essência, ou seja, todo mês você vai pagar esse custo. Não tem como conversar. Vai pagar. A questão é que, claro, ela vai variar de acordo com o que você usa. Então, eu posso pagar esse mês R$100 e mês que vem R$200, depende do quanto eu usei. Mas ela é fixa na essência, né? O valor é que vai variar. Então, ele é um custo fixo, você tem que pagar todo mês. O aluguel, se você alugou, você vai ter que pagar o aluguel todo mês. Mão de obra, né? Produzindo ou não produzindo, você vai ter que pagar mão de obra. Depreciação, o que é a depreciação? Lembra quando a gente falou sobre as máquinas que a gente compra, que a gente capitaliza, que é um investimento? Então, quando eu comprei a máquina, eu fiz um investimento. Eu fui lá, tirei dinheiro do meu caixa, comprei a máquina. Esse valor ficou lá contabilizado como investimento. Só que todo mês a máquina não vai depreciar, porque ela não vai se desgastando pelo uso. Então a depreciação é eu jogar um pedacinho desse investimento que eu fiz quando eu comprei a máquina como despesa durante o período que a máquina tem a vida útil. Então, todo mês eu pego um pedacinho do valor que eu coloquei no investimento e lanço como sendo uma despesa. Então, é um custo fixo, porque a máquina vai se depreciar independente de eu usar ou não. Claro que quanto mais eu usar, mais rápido vai ser o desgaste, mas a depreciação para fins contábeis vai ser linear. Eu posso depreciar por outros métodos, enfim, tem várias formas de fazer isso. A gente pode até recomendar para você assistir o nosso curso de contabilidade para não contadores, porque lá a gente explica as várias formas de depreciação. Mas para fins de plano de negócio, a gente trabalha com a depreciação linear, porque é mais fácil de calcular, a gente estima a vida útil do equipamento e faz essa alocação desse pedacinho todo mês no resultado como uma despesa. E o prolabore do sócio, por exemplo, também é um custo fixo, né? Se eu digo que estou montando um negócio e vou tirar do meu negócio X mil reais por mês, esse custo é fixo, assim como é a mão de obra, os salários. Então percebe, pode-se alterar os valores, mas o custo na essência ele é fixo. Aí tem aqui alguns outros exemplos de custo fixo. Vai depender muito do negócio que você está montando, que você está descrevendo no seu plano de negócio. Mas o aluguel, condomínio IPTU, água, energia elétrica, telefone, o honorário do contador, o prolabore, salário mais encargo, manutenção dos equipamentos, material de limpeza de escritório, combustível, taxas diversas, serviços de terceiro, depreciação, outras despesas. Então tudo isso é custo fixo. O que nos interessa para fins de plano financeiro? É que você faça uma lista de todos os seus custos fixos, todos eles, né, independente do valor, tem que elencar todos eles, para você fazer, eu chamo isso de fazer um inventário, faz um inventário geral dos seus custos. E aí aqui eu tenho um exemplo, eu trouxe um exemplo que eu construí, eu fiz o inventário dos meus custos e eu descobri que o meu valor de custo fixo mensal é R$10 mil. E aí eu também tenho alguns custos variáveis, né? O que é o custo variável? É aquele custo que varia de acordo com a produção que eu tenho. Por exemplo, comissão de vendedor. Quanto mais eu vendo, mais eu tenho que pagar a comissão. Então é um custo variável, varia de acordo com aquilo que eu estou produzindo. Então são todos os custos variáveis também. Aí eu vou ter o meu total de custo mensal. O que é meu total de custo mensal? É tudo que eu contabilizei lá como despesa, né? Ou como custo também. Então eu pego isso e olho o seguinte, olha aqui, o meu mês custou R$22 mil. No meu exemplo aqui, eu só separei entre fixo e variável. Custei R$22 mil. Aí, lembra que a gente fez na aula anterior aquele exercício para saber os indicadores, né, de giro de estoques, prazo médio de pagamento e recebimento? Pois bem, onde que vai entrar essa conta? A gente descobriu
através daquele exemplo e você vai fazer o seu caso real aí no seu plano de negócio. No nosso exemplo deu 21,6 dias, que é a diferença que existe entre o a receber e o a pagar. Quanto é o meu custo mensal dividido por 30, que são um mês? 733. Então o meu custo dia é 733. Eu preciso de R$ 733 reais todos os dias no meu caixa para fazer o meu carrossel do dinheiro, ou seja, o meu capital circulante, né, o meu capital de giro, fazer a empresa funcionar. Eu preciso todo dia ter 733 no caixa. Bom, se eu tenho uma defasagem de 21,6 dias, que é a diferença entre pagar e receber mais os estoques, significa dizer que eu preciso multiplicar o meu necessidade de caixa diária por essa quantidade de dias, vai dar R$ 15.832,80. Essa é a necessidade líquida de caixa para o período. A cada 21,6 dias eu preciso ter R$ 15.832 no caixa. Olha aí, simplesmente somando o meu custo fixo mais o meu custo variável e usando aqueles indicadores que a gente viu na aula anterior, a gente descobre a necessidade de caixa diária. Com isso, eu já consigo ter uma ideia de quanto de capital eu preciso para fazer operar o meu negócio. Tá vendo que bacana que o plano financeiro dá a resposta de tudo aquilo que eu vinha alocando. O investimento, o plano operacional, o meu plano de marketing, né? Todas as estratégias que eu pensei para o marketing custa dinheiro. Então, elas estão ali alinhadas no custo fixo ou mensal ou no custo variável mensal. Então, tudo que eu gastei de dinheiro ou vou gastar de dinheiro se eu estiver fazendo uma previsão para o futuro, ela vai entrar aqui e aí ela vai responder quanto de caixa eu preciso no negócio. Olha aqui, coisa mágica que é o plano financeiro. E aí, o que quer dizer isso? Quanto maior a necessidade líquida de capital de giro, maior, obviamente, a necessidade de caixa. No nosso exemplo, 21,6 dias representam 15 mil e poucos reais que eu preciso ter para o período. Olha só, a gente está aqui na primeira coluna, né, que é 21,6 dias. Mas olha se eu simulasse, por exemplo, que eu vou aumentar o meu prazo médio de pagamento, ou seja, eu vou negociar com o meu fornecedor para pagar em mais prazo. Imagina ali que eu vou para 28,8 dias o meu prazo com o fornecedor. E aí eu tento receber antecipadamente do meu cliente. E com isso o meu indicador médio ficou em 10,8. O giro dos estoques eu mantenho, significa dizer que dá zero. Por que dá zero? Porque agora eu estou pagando e recebendo no mesmo dia, ou seja, o dinheiro entra, eu pago. Então eu não preciso de dinheiro em caixa, porque eu recebo e pago, recebo e pago. O carrossel do dinheiro, o capital circulante está funcionando sem diferenças. Mas é claro, isso na vida real, sinceramente, em todos os meus anos atuando no mercado, eu nunca vi esses indicadores exatamente iguais. Sempre vai ter ou negativo ou positivo. O que é o negativo? É o caso da nossa terceira coluna, onde eu estico o prazo médio de pagamento, ou seja, eu pago depois de receber. No caso aqui, o nosso exemplo tem 5 dias que eu estou sendo financiado pelo meu fornecedor. Por quê? Porque eu recebo o dinheiro do meu cliente, fico com ele 5 dias, daí eu pago para o meu fornecedor. Essa seria a situação ideal, porque eu estou sendo financiado pelo dinheiro do meu fornecedor. Mas eu preciso tomar cuidado, porque existe o princípio NEB, né, que é NEB. O que é o NEB? Ninguém é bobo. Então, o fornecedor sabe que ele vai demorar muito tempo para receber. Qual a tendência? É que ele te cobre um valor maior, que ele embuta alguns juros para que compense a ele esse prazo maior de ficar esperando o dinheiro. Percebe que tudo, né, todo movimento, toda ação tem uma reação, e é isso que acontece na vida real. Então o ideal seria o quê? Tentar trabalhar o mais perto possível, eventualmente um mês financiando, outro mês sendo financiado e mantendo uma negociação de uma política de preços. Por quê? Porque se o fornecedor começa a aumentar muito o preço, o meu custo vai ser alterado, meu indicador vai ser alterado também, e isso tudo está conectado, vou precisar de mais caixa para gerar meu negócio. Então percebe que tudo vai se combinando, tudo vai se encaixando e o plano financeiro vai mostrar a viabilidade do negócio. Tem uma frase que eu sempre uso, né, que é think resourceless, que é do inglês, pode ser traduzida como pense sem recursos ou pense em recursos depois, né? Essa frase
eu aprendi há alguns anos num curso nos Estados Unidos sobre empreendedorismo e isso ficou na minha cabeça. Por quê? Porque quando você chega no plano financeiro, geralmente é onde você começa a ficar com preocupações. Por quê? Porque todas aquelas ideias que você teve, que eram maravilhosas, que eram ideias fenomenais, que iriam mudar o mundo, você começa a ver que elas têm um custo e que esse custo nem sempre é fácil de se conseguir o capital para executá-lo. E aí qual que é a tendência? Uma vez que eu faço o cálculo, que eu faço a matemática, eu percebo que não é tão fácil. A ideia era linda, mas para implementá-la vai ser complicado porque uma das barreiras é a falta de recursos. E aí a tendência é desanimar, mas pensa sempre o seguinte, think resourceless, pense sem recursos. Primeiro desenvolva a ideia. O custo, se a ideia for muito boa, você vai achar alguém que vai colocar capital no seu negócio. Não tenha dúvida, se a ideia for boa, as pessoas vão querer ganhar dinheiro com ela. Por isso que é testar a viabilidade. Talvez alguns ajustes e a ideia vai conseguir ser implementada. É importante, desenvolva, foque na ideia, faça contas, todas elas, mensure, monte o plano, continue. A gente só viu um pedaço, ainda falta bastante coisa de plano financeiro. A gente só viu um pedaço, falta muito mais coisas ainda. Não se preocupe com os recursos, ou seja, não é porque você viu agora que você precisa, aqui no nosso exemplo, de 15 mil reais no seu caixa para o período, que você vai desanimar, né? Continua fazendo o exercício. A gente sempre tem a possibilidade de financiamento, achar linhas de crédito no mercado, com taxa de juros, brigar por taxa de juros melhores, eventualmente conseguir uma carência, um prazo de pagamento, às vezes com uma boa documentação você consegue garantias, né? Então quer dizer, se você mostra uma boa capacidade de geração de caixa, isso também é bacana, porque é o que a gente vai ver na próxima aula, que é falar do faturamento, a gente já falou de custo aqui, a gente não está falando dos potenciais de receita, ou seja, então tudo isso só vai ser possível com um plano de negócios bem feito, que é o que vem depois, né? Então quer dizer, tudo que eu precisar fazer para resolver essa questão de buscar dinheiro, quanto melhor eu tiver um plano de negócios, mais fácil eu vou resolver essa questão do dinheiro. Então, momento de reflexão, pensamos nos custos, não é tão simples assim, mas agora vem a parte boa, que é a parte de receita, que é a parte que vem para contrapor tudo isso e compor e fechar o nosso plano financeiro. Então aí você vai elencar, né, os investimentos fixos, que são lá tudo aquilo que você vai imobilizar, capitalizar, as máquinas, enfim, tudo que você vai comprar, que você pode buscar lá no seu plano operacional, que você já mensurou, tudo que você precisava quando você montou o seu layout. O capital de giro a gente já tem, né, o valor que a gente tem ali é 15.800 e alguma coisa. Os investimentos pré-operacionais, a gente já viu por quê, a gente já foi capaz de elencar os nossos gastos fixos, os nossos investimentos e os nossos gastos variáveis, né? Então a gente sabe todos os nossos custos ali. E aí faz um total, né? O ponto 4 é o total de dinheiro que vai ser consumido. Aí agora vamos pensar nas fontes de financiamento, ou seja, onde a gente vai buscar o dinheiro para suprir essa necessidade, se eu tenho recurso próprio, se eu vou buscar terceiro, ou se tem outros que, por exemplo, talvez tenha um programa de financiamento do governo, algum fomento para aquela área, enfim. Aí a diferença entre a linha 4, que é o investimento total, que a gente conseguiu já fazer todo o inventário até agora, a gente já tem, agora é só questão de fazer a linha 4 menos as outras para saber se a gente tem necessidade de caixa, ou seja, a gente precisa buscar dinheiro, ou de repente está sobrando. De repente eu tenho dinheiro para investir, quando eu fiz toda a conta, o valor foi menor do que os recursos próprios. Pô, então estou tranquilo. Por quê? Porque o dinheiro que eu tenho sustenta a ideia que eu estou gerando, que eu estou desenvolvendo no meu plano de negócio. Se não, eu estou com necessidade. Mas aí, olha que legal, eu tenho um plano que diz exatamente o quanto eu preciso. E é muito mais fácil eu ir para o mercado e pedir dinheiro dizendo exatamente quanto eu preciso. Por quê? Porque eu mostro a consistência do meu plano de negócio. Se eu não tenho plano de negócio, fica muito difícil dizer quanto eu preciso de dinheiro para desenvolver a minha ideia. Percebe a importância do plano financeiro? Na próxima aula a gente vai falar de receita, a parte mais legal do plano financeiro. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o plano financeiro. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!